Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Carolina Veras e eu vim te dar algumas alternativas para deixar seus lábios mais bonitos, mais saudáveis. Então, se você já tem um lábio volumoso, um lábio bonito, com desenho bem definido, porém ele tem uma aparência mais ressecada, desidratada, está sempre descamando, tendo rachaduras, né, muitas vezes até sangrando, a gente pode lançar mão de técnicas para melhorar a hidratação do seu lábio, tornando ele com uma aparência mais saudável, através do microagulhamento associado ao IPRF, por exemplo, que é uma substância que a gente tira do seu próprio sangue, aplica no lábio e isso vai promover uma regeneração e uma hidratação muito boa nos seus lábios. Além disso, o IPRF ele também pode ser usado como uma espécie de test drive de um futuro preenchimento. Então, como é que a gente faz isso? Então, o IPRF, quando a gente retira do sangue, ele é no formato líquido. Então, quando a gente injeta, depois de 10, 15 minutos, ele começa a se transformar num gel. E para um preenchimento labial, como eu falei, com test drive, ele é muito legal porque ele causa uma volumização leve e ele demora entre 4 dias, uma semana para poder desaparecer. Então, se você tem vontade de fazer um preenchimento labial, mas tem medo de como vai ficar, essa é uma excelente opção. A gente pode lançar mão do IPRF e você se vê antes do procedimento também, tá? Porém, se você tem um lábio sem contorno, sem volume, muito fininho, então aí sim a gente pode indicar um preenchimento labial, tá? Com ácido hialurônico. Porém, existem alguns cuidados que a gente precisa ter no preenchimento labial, como por exemplo, o tipo de ácido hialurônico que a gente vai utilizar, como a densidade do ácido. Então, ou seja, se eu aplicar um ácido muito denso, muito grosso, a gente vai ter uma aparência de certa forma artificial e ao toque ele fica estranho, o lábio não fica um lábio bonito, ele fica muito endurecido. Já se a gente aplicar um ácido hialurônico muito fluido, muito líquido, a gente só vai promover uma hidratação e fazer aquele papel do IPRF. Com 3, 4 dias ele acaba indo embora e você perde a volumização do lábio, tá? Então a gente precisa escolher a técnica e o ácido hialurônico com a densidade correta. Uma outra coisa extremamente importante é a gente fazer a avaliação e o mapeamento facial de uma forma muito minuciosa, porque o lábio ele precisa fazer parte do conjunto. Não é simplesmente você chegar no consultório e falar: doutor, eu quero um lábio enorme, tipo da Angelina Jolie. Se você não tem um rosto compatível com aquele tipo de lábio, ele não vai combinar, não vai ficar legal. Então a gente precisa fazer medidas de proporção, medidas de ângulos, medidas lineares mesmo do tamanho do lábio em relação a outras partes do rosto, para que a gente faça um preenchimento e ele fique bonito, o lábio ele combine com o restante do seu rosto, tá bom? Então espero vocês para uma avaliação para poder indicar a melhor opção de tratamento para você.